Bom dia, meus queridos alunos da minha turma de IPC. Beijos para vocês. Promessa é dívida. Então tá aqui a aula de Sociologia, unidade 3. Fiquem comigo. Tchau. Está no ar o seu tutor repórter, trazendo muita informação, trazendo conteúdo. Unidade 3, Sociologia Contemporânea. Nós vamos falar sobre a Sociologia Contemporânea. Quais serão os nossos objetivos? Vamos lá? Apresentar as principais teorias sobre o capitalismo contemporâneo, evidenciar as implicações da realidade capital-trabalho atualmente. Então, para tudo, nós vamos falar sobre sociologia contemporânea, sobre o capitalismo contemporâneo, nessa modalidade aí das relações de mercado, evidenciar implicações da realidade, o que o capitalismo traz, qual é a influência dele hoje sobre nós, os aspectos da atual relação entre sociedade e meio ambiente, muito importante. Temos uma agenda ambiental muito forte nesse ano de 2023 que está chegando, devido a os grandes impactos aí com o aquecimento global, né? Então vamos lá. Discutir a influência tecnológica sobre a sociedade contemporânea, trabalhar os efeitos da religião no contexto social contemporâneo. Vamos lá? Isso mesmo, explanar as relações contemporâneas entre capital e religião. O professor não vai falar de religião, futebol, né, e política, mas ele vai falar sobre sociologia. Vamos lá. Tópico 1. Desafios sociais contemporâneos. Esse tópico discute alguns desafios mais significativos nessa nossa época para a sociologia. Nesse caso, vai refletir sobre o neoliberalismo e sobre as transformações na relação entre capital e trabalho, segundo a teoria social contemporânea. Espera aí, professor, nós vamos falar sobre capitalismo? Sim. Neoliberalismo? Vamos, fique comigo aqui na linha e vamos lá. Ok? Estamos juntos nessa jornada. Meio ambiente e tecnologia, certa resposta, vai cair também. Explorar temas e desafios atuais, como eu havia dito, é um ano muito importante para a agenda ecológica, devido ao aquecimento global. Então é um tema que o mundo inteiro está discutindo, né? E a sociologia já vem falando sobre a relação sociedade e meio ambiente e sociedade e tecnologia. Eu falei também de religião e sociedade. Terminando a unidade, é o último tema, né? Falar sobre a sociedade, apontando algumas análises contemporâneas sobre a religião, e depois vamos finalizar com religião e capitalismo. Ok? Descer aqui um pouquinho. Vamos lá. Desafios sociais contemporâneos. Desafios, eles são para trazer uma dificuldade, né? Mais uma dificuldade para procurar uma solução. Desafio dado é desafio cumprido. Então vamos lá. Desafios sociais contemporâneos. Esses desafios foram colocados aí para a sociologia para tentar entender o sentido do neoliberalismo. E para isso é necessário compreender o processo do desenvolvimento do capital. Então esse desafio que nós estamos falando aqui é dentro da matéria capitalismo, né? Dentro do contexto do desenvolvimento do capitalismo, o qual no século XVII foi influenciado, né? E de forma lenta foi crescendo, e hoje no mundo inteiro é o principal sistema econômico, é o capitalismo. Pouquíssimos países ainda têm o socialismo, o comunismo
ou como ativos, né? Ou como formas ali de desenvolvimento econômico. E o capitalismo ele cresce muito com a expansão ali da Revolução Industrial, quando as máquinas de vapor começam aquela evolução, quando as grandes fábricas começam a ser construídas e o comércio começa a crescer, né? Com o fim daquele relação feudal, onde as pessoas viviam em pequenas colônias cercadas de muros, geralmente, onde havia um senhor feudal que dava terra para eles, em troca eles serviam esse senhor, plantavam na terra dele e tinham apenas uma pequena parte do fruto do seu próprio trabalho. E isso gerou uma indignação, como nós já falamos, e através de um movimento, principalmente da classe burguesa, né, que foi se constituindo uma classe que fazia pequenas transações comerciais e foi crescendo, o feudalismo, começa a ruir, dando lugar ao capitalismo. E no capitalismo nós temos o individualismo e o racionalismo. Então o indivíduo ele é muito focado em si mesmo, nas suas competências, buscando o desenvolvimento, né? Tanto no mundo o capitalismo cresceu, como na mente das pessoas, querendo produzir e receber mais, ter ali do seu trabalho, poder obter frutos, fazer um patrimônio, né? E houve também ali o renascentismo, que é um movimento cultural, onde alguns artistas, pintores, escritores trouxeram ideias do que o homem em si mesmo, trazendo muita questão do antropocentrismo, a questão da ciência cresceu bastante. Houve também a reforma protestante, porque antes disso a igreja que dominava era um conhecimento teológico. E agora, com o surgimento desses movimentos como o renascentismo, a questão também do capitalismo aflorado, então o homem passa a olhar para si mesmo, deixando um pouco de olhar para as divindades, para a questão da igreja, né? Então, as grandes navegações também contribuíram, o homem começa a explorar ali as Américas, Cristóvão Colombo descobrindo as Américas, começam a explorar também a África, em alguns locais ali o comércio começa a crescer, países como Espanha, Portugal se lançam em colonizar outros países através da navegação, e é um grande desenvolvimento. As primeiras manifestações, gente, do capitalismo no manifestações visíveis, século 10 e 11. Atualmente o capitalismo ele vem com as transformações ocorridas nos séculos 13 e século 19. Hoje o capitalismo está aí globalizado. O mundo, como eu havia dito, adota esse sistema. E o capitalismo é um produto de uma sociedade do Ocidente e as suas mutações, né? A nossa tradição ocidental nos leva a ser consumistas, e o consumismo, que é comprar bens até desnecessários, às vezes, fomenta o capitalismo. É tudo uma cadeia, né, gente? E eu falei já do aparecimento da burguesia. Olha só que legal aqui, nós temos a economia feudal, que a base era a agricultura, e depois temos o desenvolvimento do comércio nas cidades feudais, os burgueses, né, galerinha? Tá vendo aqui, ó? Começa a vender um paninho, um pãozinho aqui, um negócio ali, e começa a prosperar, né? E continuando nos desafios do tópico 1, né? A razão por trás dessa expansão, o industrialismo, né? O neocolonialismo, que é desenvolver as colônias também na produção, não só naquela exploração extrativista, mas fazer com que as colônias produzissem para Portugal. Além da consolidação do modelo do Estado-nação no cenário político, né? Os estados começam a se consolidar. E esta mudança nos métodos de produção das mercadorias também. Produzindo mais, temos que vender mais. Isso traz profundas transformações na economia.
que é aquela questão da oferta e demanda. Se eu tenho muita oferta, o preço cai, a tendência também é que as pessoas comprem mais, né? E as mudanças velozes no século XVIII e XIX, em torno dos meados do século XVIII, o capitalismo se solidificou, principalmente com as mudanças nas bases materiais e filosóficas, o renascentismo, as ideias do homem no centro de tudo, né, que veio com o antropocentrismo. Desculpa o professor aí, mas é muita matéria, muito nome difícil. O professor vai até chorar aqui. Ai meu Deus, é muito nome difícil. Mas vamos lá. Pensadores começaram a problematizar o modo que os governos interferiam nas liberdades. Então vamos lá. É aquela questão que eu falei que está ligada até aos direitos fundamentais de primeira geração. O homem estava debaixo da mão opressora do Estado, do feudo, só que ele fala: Estado, tira a mão de mim, me deixa produzir. E isso faz com que o homem comece a produzir, a ter sua liberdade nas transações econômicas. Ele quer que o Estado dê espaço, ele não quer mais produzir para o Estado, mas quer produzir para si, para a sua família e para que ele possa gerar renda, né? Certo? Olha que legal, mais algumas invenções aqui, né? Revolução Industrial, olha que máquina moderna, né? Que máquina bonita. Parece uma máquina de produção aqui de tecidos. Aqui temos Adam Smith, o economista, que eu falei aqui sobre a questão da produção, do capital, né? Olha essa charge aqui, a Europa sendo colonizada por todo mundo querendo um pedacinho da Europa. Desde os franceses, dos chineses aqui brincando aqui também, que querendo um pedaço da Europa. Desafios aí, gente, também o capitalismo, liberalismo. Liberalismo é essa ideia de que o Estado tem que deixar a pessoa produzir. John Maynard Keynes tem um livro, né? A Teoria do Emprego, do Juro e da Moeda. Muito importante aí, gente, especialmente para quem vai estudar economia. Keynesianismo sustenta a ideia de que a intervenção estatal na economia evitaria a retração econômica. Vamos continuar juntos aqui, meu povo, até o final da nossa aula. Vamos lá, meu povo. Keynesianismo, estado de bem-estar social. O investimento do Estado nas necessidades do povo. Agora, nós temos também uma crise do modelo de bem-estar social com a implementação do neoliberalismo. O neoliberalismo ele busca diminuir os gastos com políticas públicas, voltando ao liberalismo, né? Estou trazendo uma explicação melhor do que aqui para vocês. O neoliberalismo é a retomada do liberalismo com novos elementos. Alguns, como Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra, Augusto Pinochet, eles tentam enxugar os gastos do Estado e com isso o Estado vai ter menos serviço para a população. E o início de uma política de valores liberais, né, radicais, como a ideia de Ludwig von Friedrich e Milton Friedman, a escola austríaca e a escola de economia de Chicago. O neoliberalismo vem estimulando o processo de desmantelamento das políticas keynesianas. As políticas keynesianas elas queriam trazer o bem-estar, que o Estado pudesse investir na população, até mesmo como uma forma de política econômica. O neoliberalismo é uma doutrina econômica que incide sobre a realidade de maneira imediata, trazendo de volta pressupostos como intervenção mínima. Então ele resgata a ideia do liberalismo, abandona políticas sociais, privatizações, proteção do aparato bélico de cada estado. Então assim, é um estado, não é mais um estado social, né? A palavra é essa. Em virtude de crise do capitalismo, especialmente na década de 70, com a eleição de governos conservadores liberais nos Estados Unidos e na Inglaterra, o Estado entrou em choque. O bem-estar social pregado no keynesianismo entrou em choque. No neoliberalismo, o Estado torna-se cada vez mais forte em sua instância repressiva,
cada vez mais fraco com seu braço regulador da economia. Então ele volta a ter valores do liberalismo e intervenção mínima. E para piorar, assim, a questão ainda vem com questões de redução de gastos, para entrar em choque, né? Olha aqui uma comparação: Estado liberal, Estado de bem-estar social. Mercado amplo e de livre concorrência, forte intervenção estatal. Então aqui no Estado liberal, o governo, melhor para vocês entenderem, ele vai intervir quase zero no mercado, né, na concorrência. Já no bem-estar social ele vai intervir para regular preços, vai dar subsídios, priorização do individualismo e propriedade privada. Aqui no Estado liberal a prioridade é a propriedade privada, o indivíduo criar o capital para si mesmo. Já no bem-estar social é o investimento no setor público. Pouca restrição econômica em busca da balança comercial favorável. Aqui, gente, no bem-estar social, há uma redução da taxa de juros, regulamentação das transações. No Estado liberal, supervalorização da lei do direito, é a lei seca. Já no bem-estar social, valorização das classes prejudicadas pelo capitalismo. Tenta fazer uma balança social aqui. Liberdade de expressão e igualdade perante leis, né? Tem aqui no Estado liberal. Garantia de pleno emprego e seguridade social. Lei da oferta e da procura. Quanto maior for a quantidade de produtos disponíveis, maior vai ser o mercado e menor o preço, né? Equilíbrio de oferta e demanda. Então nós vimos aqui cada ponto, né, do Estado liberal e do bem-estar social. Estado de bem-estar social é a página 124 do livro de vocês. Olha essas figuras, né? Augusto Pinochet, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que trouxeram experiências do neoliberalismo. Aqui Pinochet lá no Chile, na Inglaterra vem a Margaret e Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? Tem aqui as datas de 1970 a 1980, ok? Só gente bonita, hein? Olha só esse Pinochet, acho que eu vou adotar esse mesmo bigode que ele, hein? Que tal? Olha aí, neoliberalismo. Let's run government like a business. Olha o Estado esmagando, né? A política de saúde, contra as manifestações. O neoliberalismo questionou os impactos da sua política, né? Então vamos lá, o neoliberalismo enfraqueceu os setores populares, enfraqueceu investimentos sociais, na flexibilização e precariedade das relações do capital, trabalho pela desregulamentação financeira. Então, o neoliberalismo ele é pesado para quem é mais fraco, tá vendo aqui? Olha só, vamos lá. Nesse tópico 2, fala sobre o desenvolvimento da tecnologia. Desde os primórdios da humanidade, o homem vem buscando melhorar os seus meios de produção. Vocês estão vendo aqui, olha, ferramentas que eles estão criando, uma produção aqui com a ajuda dessa barra aqui para diminuir o peso, a produção aqui, ó, sincronizada. Tudo isso aqui, desde os primórdios, o homem busca melhorar a sua forma de produzir, né? De criar o seu destino. E a tecnologia ela avançou muito a partir do século 18 ao 19. Tecnologias, gente, para patamares sociais, materiais intensos, velozes. Já no século 20, a disseminação dessas tecnologias, o computador deixa de ficar só na casa de famílias de alta renda e começa aos poucos indo ganhando mercado. E depois vem um homem já no século 21, Steve Jobs, e põe o mundo todo na nossa mão aqui, ó. Ele pega um scanner, pega um aparelho telefônico, pega uma máquina fotográfica, põe tudo em um aparelho só, gente. São os smartphones, né? Aonde nós vamos parar com tanta tecnologia, né? Hoje nós somos dependentes, assim, o celular não consigo nem soltar ele aqui, ó.
a dependência que nós temos, né? É muito grande. Vamos lá, né? Mas tudo isso, gente, é ligado à nossa ideia, ó, de dinheiro, né? A gente quer estar trabalhando 24 horas, produzindo. E nessa nova pegada aqui, há uma ascensão do setor terciário, né? Empregos vinculados à tecnologia, não mais as indústrias brutas como automotivas e outras indústrias metalúrgicas, elas perdem um pouquinho e começa uma ascensão de eletrodomésticos, de tecnologias para utilização no dia a dia, né? E devemos considerar os avanços como fenômenos antrópicos, ou seja, promovidos pela raça humana, capazes de interferir em toda a dinâmica. Espera aí, ó. Para tudo! Com a Covid-19, com a pandemia que nós ainda estamos enfrentando, mas graças a Deus já bem avançados com vacina, com a diminuição das mortes, apesar de todo esse fator negativo, a pandemia acelerou os meios de comunicação, especialmente de videotransmissão. Nossa faculdade EAD é um exemplo como evoluiu na pandemia, nossa universidade, né, Uniaselv, e também as tecnologias de transmissão, como o Teams, que nós usamos na sala de aula, ok? Tópico aqui, gente, vamos fazer uma comparação positivas e negativas. Eu vou nem olhar esse quadro, mas eu vou falar uma coisa muito triste que a tecnologia traz. É o homem se afastando das relações humanas. É o homem ligado apenas a máquinas. Você chega em um restaurante, pessoas uma do lado da outra, em vez de estar conversando, estão aqui, ó, só no celular. Isso é um atraso, né, gente? E a gente vê também os avanços, né? Avanços no trabalho, no desenvolvimento da medicina, tudo que é de comunicação em tempo real, mas também negativo é a poluição. A gente compra um celular, pouco tempo troca, e esse lixo vai para onde? Isso tudo traz um impacto ambiental, né? A gente acaba com consumo excessivo prejudicando a natureza. Então, essas são questões, né? Temos que ler Bauman, Gids, Beck, Foucault. Então, eu recomendo essas leituras aqui. E como eles pensam sobre isso, né? Nós temos que analisar. Agora, gente, é um tópico extremamente delicado, que é religião e sociedade. Religião, gente, é como o homem se relaciona com suas crenças, daquilo que é fora do racional, aquilo que transcende, né? São forças motrizes da ação humana. Os primeiros registros de crenças começaram a ser feitos por meio da escrita, cerca de 5.000 anos, e relatam mitos, né? O homem sempre temeu o desconhecido, o homem também sempre quis escrever sobre, falar sobre aquilo que é a sua espiritualidade, aquilo que está dentro da sua alma, né? Dentro da sua psique, para a psicologia. Ele quer entender a sua origem nessa terra, alguns com as teorias racionais, outros com questões criacionismo, né? De Deus criou os céus e a terra. Então tudo isso está ligado. E a palavra religião vem do latim religare, é unir pessoas em torno de algo. Então, se você está em uma religião, você está ligado a algo, alguma crença, né? Mas essas crenças, elas vêm desde anos antes, né? Desde os primórdios, antes dos nossos dias, muito antes, haviam ali grandes movimentos religiosos. O homem, no início, ele era politeísta, crendo em muitos deuses, e ainda tem muito isso, mas hoje é mais comum, a religião mais comum, as mais comuns são cristianismo, o budismo, o hinduísmo e outras religiões também, islamismo.
E muitas dessas, né, não todas, algumas têm mais de um deus, mas algumas dessas creem em um deus só. Né? Aqui na Grécia tinha o panteão dos gregos, no Egito aqui a gente via Amon-Ra, essa figura aqui que parece uma mistura de animais, né? Então o homem sempre se atraiu pelo desconhecido. O que ele não consegue entender pela razão, ele procura transcender, entender pela religião. Então, pela sociologia, a religião é um sistema de crenças em seres de caráter sobrenaturais e que orientam ou influenciam as práticas, né, do ser humano, o comportamento do ser humano. Eu até brinquei no início aqui, né? Coloquei aqui uma musiquinha de religião, de meditação. Sociologia, ela quer interpretar a religião estudando como ela influencia nos indivíduos, né? Como ela interfere nas funções sociais. Ela não busca entender o sobrenatural, mas sim a influência da religião nos povos. Olha aqui, gente, livros importantes. Emile Durkheim, o pai da sociologia, ele traz aqui as formas elementares da vida religiosa. Já Max Weber, Sociologia das Religiões. Então é legal quem puder ler esses livros clássicos aqui. Religião e Sociedade. Gente, apesar da modernidade, nós ainda temos as nossas crenças, porque é algo que o homem, né, no seu interior anseia por respostas. E existem várias crenças, igrejas, religiões, e muitas vezes, infelizmente, existem conflitos entre esses povos, entre religiões que têm deuses diferentes, né? Nós temos ali na Ásia uma crise entre árabes e israelitas, tudo isso ligado à religião, que está intimamente ligada à política, né? Então, gente, é muito importante conhecermos a realidade do globo, né? A sensibilidade que o mundo vive hoje. Nós vemos ali no Afeganistão, né, a volta dos partidos tradicionais islâmicos, como o Hamas, né, e outros. Vamos lá? Nesse sentido, a religiosidade pode ser utilizada tanto a favor da alienação quanto da libertação. Gente, a religião pode tanto ajudar como prejudicar. Depende de como ela entra na vida do homem. E existem também, infelizmente, pessoas que se aproveitam da fé para lucrar. Então, muito cuidado, gente. É um tema sensível, né? Mas olha aqui, gente, como está o mundo hoje. Países com violações significativas da liberdade religiosa. Vocês acham que é livre? O evangelho hoje é livre? Não é. Assim como outras religiões também não são livres. Existem países que proíbem a pessoa de ter uma Bíblia. Então, assim, olha para vocês verem aqui, né? Como o mundo está hoje. A religião e a sociedade, né? No Brasil, a intolerância a algumas religiões é muito grande, principalmente as de origem africana, espírita, né? Tem aqui a questão dos testemunhas de Jeová, as evangélicas também tem aqui em alguns pontos ataques a evangélicos, mas quem sofre muito ataque, gente, felizmente as religiões africanas. E é importante termos essa consciência e respeitar cada um, respeitar os gêneros, né? Respeitar o próximo. Aqui tem um quadro de qual tem mais homens, mulheres, tem tudo aqui, né? De cada religião, ok? Bons estudos, desculpe a demora, obrigado por tudo, vocês são uma turma muito amada, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem bem, até a próxima aula.